Agora nós vamos estudar a inversa de uma matriz. E vamos iniciar determinando a matriz inversa dessa matriz que está aqui, a matriz A, que tem entrada 7, 4, 3 e 2. Primeiro, nós vamos calcular o determinante da matriz A. É uma informação que nós precisamos. O determinante da matriz A é igual a 7 vezes 2, que é 14, menos 3 vezes 4, que é 12. O determinante da matriz A é igual a 2. Para cada elemento da matriz A, nós vamos calcular o número que é chamado cofator desse elemento. Então, para a posição, o elemento que ocupa a posição 1, 1, nós vamos calcular o cofator desse elemento. Então, o cofator do elemento que ocupa a posição 1, 1, que a gente representa por A, né? A matriz chama A, o elemento a gente representa pela letra A também. Geralmente a matriz a gente usa a letra maiúscula e o elemento letra minúscula. E a posição 1, 1, então coloca 1, 1 aqui. Então esse aqui é o cofator do elemento que ocupa a posição 1, 1. A maioria dos autores prefere usar um outro símbolo, que é a letra grega delta. É um triângulo. Então, a letra grega delta com o índice 1, 1. Então, esse é o cofator do elemento A1, 1. E como isso é calculado? Com a seguinte fórmula. É menos 1 elevado a 1 mais 1. Esse expoente, essa soma aqui, é a soma da linha com a coluna. Vezes o determinante da matriz que sobra quando nós eliminamos a linha 1 e a coluna 1. Então, nós vamos eliminar aqui a linha 1 e a coluna 1. Sobra uma matriz que só tem um elemento, uma linha e uma coluna. E o que a gente vai colocar ali é justamente esse determinante, que é 2. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado ao quadrado. E menos 1 elevado ao quadrado é 1. Então, o cofator do elemento que ocupa a posição 1, 1 vale 2. Lembrando que base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, fica mais 1 vezes 2 dá 2. Agora, nós vamos realizar esse procedimento de calcular o cofator para cada uma das posições. Para a posição 1, 2, posição 2, 1 e posição 2, 2. O cofator da posição 1, 2 é menos 1. Aqui vai ser sempre menos 1 elevado à soma da linha com a coluna. Então, fica 1 mais 2. Vezes o determinante da matriz que sobra quando eliminamos a linha 1 e coluna 2. Então, nós vamos eliminar a linha 1, coluna 2. Sobra a matriz que só tem esse elemento, só tem o 3. O determinante dessa matriz vale 3. Um mais 2 é 3, fica menos 1 elevado ao cubo, vezes 3. Base negativa, expoente ímpar, dá negativo. Então, fica menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, o cofator da posição 1, 2 é igual a menos 3.
Agora nós vamos calcular o cofator da posição 2, 1. Linha 2, coluna 1. É menos 1 elevado a 2 mais 1. Esse expoente é a soma da linha com a coluna, vezes o determinante da matriz que sobra quando nós eliminamos a linha 2 e a coluna 1. Eliminamos a linha 2, a coluna 1, sobra uma matriz que só tem um elemento, que é o 4, então o determinante dessa matriz vale 4. Dois mais 1 é 3. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Vezes 4 dá menos 4. Agora nós vamos calcular o elemento da posição, o cofator do elemento que ocupa a posição 2, 2. Então, o cofator do elemento que ocupa a posição 2, 2 é menos 1 elevado a 2 mais 2, lembrando que o expoente aqui é a soma da linha com a coluna, vezes o determinante da matriz que sobra quando nós eliminamos a linha 2 e a coluna 2. Então, a linha 2, coluna 2. Sobra a matriz que só tem o 7. Então, o determinante é 7. Fica menos 1 elevado a 4, vezes 7. Menos 1 elevado a 4 é 1, vezes 7 dá 7. Lembrando, base negativa, expoente par, o resultado é positivo. O cofator da posição 2, 2 é 7. Com esses cofatores, nós montamos uma matriz, que nós representamos pela letra grega delta, que é a matriz dos cofatores. Na posição 1, 1 está o cofator da posição 1, 1. Na posição 1, 2, o cofator da posição 1, 2. Na posição 1, 3, na posição 2, 1, o cofator da posição 2, 1. Na posição 2, 2, o cofator da posição 2, 2. Que são justamente os valores que nós acabamos de calcular. O cofator da posição 1, 1 vale 2, o cofator da posição 1, 2 vale menos 3, o cofator da posição 2, 1 vale menos 4 e o cofator da posição 2, 2 vale 7. A rigor, o cofator não é o cofator da posição, é o cofator do elemento, mas a gente usualmente diz cofator da posição também. Então, esse é o primeiro grande passo que nós precisamos realizar para determinar a inversa de uma matriz, determinar a matriz dos cofatores. Agora, nós vamos encontrar uma outra matriz que nós chamamos de matriz adjunta, a matriz adjunta da matriz A. Apesar do nome ser um pouco estranho, ela é muito simples. Ela nada mais é do que a matriz dos cofatores transposta. E o que é uma matriz transposta? Uma matriz transposta, realizar essa operação, a transposta de uma matriz, é transformar a linha em coluna. Então, a linha 2 menos 3 se transforma numa coluna. 2 menos 3. A linha menos 4, 7 se transforma numa coluna. Menos 4, 7. A linha vira coluna e a coluna vira linha.
nesse processo chamado transposição. Então, determinar a transposta de uma matriz é determinar a matriz que é obtida quando a linha vira coluna e a coluna vira linha. E agora é bem fácil determinar a inversa da matriz A. A inversa da matriz A, que nós representamos por este símbolo, o A com o expoente menos 1. Deixa eu deixar escrito isso aqui. Ó. Esse símbolo representa a matriz inversa da matriz A. E a matriz inversa da matriz A é a matriz que a gente obtém quando multiplica o inverso do determinante da matriz A. Isso é um número real. O determinante da matriz A é um número real. O seu inverso é um número real também. Pela matriz adjunta da matriz A. Como o determinante da matriz A é 2, foi a primeira coisa que nós calculamos, então nós vamos multiplicar aqui 1 sobre 2, o inverso do determinante da matriz A. E vamos multiplicar isso pela matriz adjunta, que é a matriz 2 menos 4, essa matriz aqui que nós acabamos de calcular, menos 3, 7. Nós vimos anteriormente como que é feito para multiplicar um número por uma matriz. Basta multiplicar o número por cada uma das entradas da matriz. Então, isso aqui vai ficar meio vezes 2, meio vezes menos 4, meio vezes menos 3 e meio vezes 7. Meio vezes 2 fica 2 sobre 2. Aqui nós temos um produto entre frações. Aqui embaixo do 2, como tem nada, né? A gente pode considerar como uma fração, o 2 sobre 1. Então fica 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Fica 2 sobre 2. 1 vezes menos 4 fica menos 4. 2 vezes 1 fica 2. 1 vezes menos 3 fica menos 3. 2, esse aqui é um 2. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 7, 7. E 2 vezes 1, 2. Dá para melhorar um pouquinho ainda. 2 dividido por 2 é 1. Menos 4 dividido por 2 fica menos com mais, menos. Na divisão, o jogo de sinal é o mesmo que o da multiplicação. Então, menos com mais, menos. 4 dividido por 2, 2. Menos com mais, menos. 3 dividido por 2 não dá 1 inteiro, então eu vou deixar como sendo uma fração mesmo. Menos 3 meios. E aqui também eu vou deixar 7 meios. Se quiser usar aqui 1,5 e aqui 3,5, está correto também, né? Aqui é menos 1,5 e aqui 3,5. Mas eu vou sempre, que possível, eu vou trabalhar com frações, para vocês acostumarem a trabalhar com as frações. Então, essa matriz que a gente acabou de calcular é chamada matriz inversa da matriz A. O processo é um pouquinho trabalhoso, um pouco estranho. Essa fórmula do cofator é uma coisa estranha, esse nome cofator é uma coisa estranha, mas algo só é estranho enquanto é novo. Depois que vocês tiverem mais contato com isso, realizarem alguns exercícios, isso vai se tornar familiar. Então não se assuste. Agora eu fiz só para conhecer. Eu vou repetir esse cálculo novamente na próxima aula. Então, o nosso propósito é trabalhar com isso. Mas não adianta só fazer esse monte de conta e não ter nem ideia do que significam essas contas. Então, agora o que eu vou apresentar para vocês
é o que afinal de contas é essa tal inversa de uma matriz. E para a gente entender isso, nós vamos lembrar de algumas propriedades dos números reais. Uma propriedade bem conhecida dos números reais é que o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação de números reais. O que isso significa? Significa que se você multiplicar 1 por qualquer número, então estou usando aqui a letra x para representar um número qualquer, não importa que número é um número real. Então, eu multipliquei 1 por qualquer número real, o resultado é o próprio número. Por isso que a gente diz que o 1 é neutro. Né? Você opera um número x com 1, o x não se altera. Por isso que a gente diz que 1 é o elemento neutro. Então, 1 vezes x é o próprio x para qualquer número real, x. Então, nós já estamos muito habituados com isso, que 1 vezes 5 é 5, 1 vezes menos 7 é menos 7, que 1 vezes π é π, que 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Sabemos que 1 vezes qualquer número é este próprio número. E nós já discutimos também, quando discutimos as frações, que se nós temos o número 3 meios, o número 2 terços é chamado inverso desse número 3 meios. Então, 2 terços é o número inverso do número 3 meios. E nós discutimos também o que significa ser inverso. Ser inverso é quando eu multiplico um pelo outro e o resultado é 1. Para multiplicar essas duas frações, nós multiplicamos o de cima pelo de cima, fica 2 vezes 3, que é 6. Multiplicamos o de baixo pelo de baixo, que fica 3 vezes 2, que também é 6. E 6 dividido por 6 é 1. Então, quando um número é o inverso do outro? Quando a gente multiplica um pelo outro e o resultado é 1. O 2 terços é o inverso do 3 meios. E também o 3 meios é o inverso dos 2 terços. Um é o inverso do outro. Isso aí nós discutimos na aula de multiplicação de frações, na aula de matemática básica. E as matrizes quadradas, elas têm um comportamento muito parecido com os números. Qualquer número real, exceto zero, possui um número inverso. O zero não possui inverso, porque não existe divisão por zero. Exceto o zero, todos os demais números reais possuem inverso. E nós aprendemos a multiplicar frações. E na multiplicação de frações, eu vou fazer aqui para 2 por 2, mas funciona para 3 por 3, 4 por 4, qualquer ordem de matriz quadrada. Essa matriz que possui 1 na diagonal principal e 0 nas demais entradas, ela é chamada matriz identidade. Então, essa aqui é uma matriz identidade. Matriz identidade. Ela é uma matriz quadrada, né? Matriz identidade de ordem 2. Então, aqui na diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1.
E fora da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 0. A matriz identidade, para as matrizes, é o elemento neutro da multiplicação. Você te multiplica a matriz identidade por uma matriz qualquer que seja, 3, 4, 6, 11. Então, lembrando, multiplica linha por coluna. Então, fica 1 vezes 3 mais 0 vezes 6. Que dá 3. 1 vezes 3 dá 3. 0 vezes 6 dá 0. 3 mais 0 dá 3. 1 vezes 4. Agora, vamos multiplicar essa linha por essa coluna. 1 vezes 4, 4. Mais 0 vezes 11, que é 0. Então, fica 4 mais 0 dá 4. Agora, essa linha por essa coluna. 0 vezes 3, que é 0. Mais 1 vezes 6, que é 6. 0 vezes 4, que é 0. Mais 1 vezes 11, que é 11. Então, quando nós multiplicamos a matriz identidade por uma matriz qualquer, o resultado dá a própria matriz que foi multiplicada. Então, a matriz identidade ela é o elemento neutro da multiplicação. Aqui eu fiz para uma matriz só, que é a matriz 3, 4, 6, 11, e se a gente pegar uma matriz qualquer. Então, não importa quem é a primeira entrada, não importa quem é a segunda, não importa quem é a terceira, e não importa quem é a quarta. Eu estou usando letras para representar, não importa o valor. Na hora que a gente realizar essa multiplicação, 1 vezes A dá A, 0 vezes C dá 0, A mais 0 dá A. 1 vezes B dá B, mais 0 vezes D, fica B mais 0, que é B. 0 vezes A dá 0, mais 1 vezes C dá C. 0 vezes B dá 0, mais 1 vezes D, que dá D. Então, eu peguei uma matriz qualquer aqui, multipliquei pela matriz identidade, deu a própria matriz. Então, a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Então, a matriz identidade de ordem 2 é assim. Agora, se estivermos trabalhando com matrizes 3 por 3, ou seja, matrizes quadradas de ordem 3, a matriz identidade tem este formato. É construída da mesma forma. Na diagonal principal, todo elemento é igual a 1. Fora da diagonal principal, todo elemento é igual a 0. Então, essa aqui é a matriz identidade de ordem 3. Da mesma forma como um número é o inverso do outro, quando o produto entre eles dá 1, ou seja, quando o produto entre eles resulta no elemento neutro da multiplicação, para as matrizes, o conceito é o mesmo. Uma matriz é inversa da outra quando o produto entre elas é a matriz identidade. Então, a gente calculou ali no início que para a matriz A, que era 7, 4, 3 e 2, então, matriz A, matriz A, 7, 4, 3 e 2. Nós calculamos que a inversa dela é a matriz 1, menos 2, menos 3 meios, 7 meios. 1, menos 2, menos 3 meios, menos 3 meios, 7 meios. E eu já disse lá no início que essa que nós encontramos é a inversa da matriz A. Mas agora nós vamos verificar que o produto delas dá justamente a matriz identidade. Então fica, para multiplicar essas duas matrizes, é linha por coluna. Então fica 7 vezes 1, mais 4 vezes menos 3 meios. A primeira entrada. Então, essa primeira linha pela primeira coluna. Agora eu vou fazer a primeira linha pela segunda coluna.
Fica 7 vezes menos 2, mais 4 vezes 7 meios. Essa aqui é a segunda entrada. Agora nós vamos para a segunda linha. Segunda linha por primeira coluna. 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 3 meios. Segunda linha por segunda coluna. 3 vezes menos 2 mais 3 vezes menos 2 mais 2 vezes 7 meios. Sete vezes 1, 7. 4 vezes menos 3 meios vai ficar mais com menos, vai ficar menos. E o 4 a gente consegue simplificar com 2. Nós já estudamos isso lá na multiplicação, na simplificação de frações. Aí no lugar do 4 ficou 2, no lugar do 2 ficou 1. 2 vezes 3 fica 6. Aqui na segunda continha fica mais com menos, menos. 7 vezes 2, 14. O 4, a gente consegue simplificar com 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E ficou no lugar do 4 ficou 2. 2 vezes 7 fica 14. Mais 14. 3 vezes 1 é 3. E aqui o 2 a gente consegue simplificar com 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Ficou 1 aqui no lugar do 2. 1 vezes menos 3, menos 3. Então ficou 3 menos 3. E, por último, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. O 2 a gente consegue simplificar com 2. Então ficou só o 7. 7 vezes 1 é 7. 7 menos 6, 1. Menos 14 mais 14, 0. 3 menos 3, 0. Menos 7, menos 6 mais 7, 1. Então percebam que, de fato, quando a gente multiplica a matriz A pela inversa da matriz A, o que a gente obtém é justamente a matriz de identidade de ordem 2. Nós usamos um símbolo para representar a matriz de identidade de ordem 2. Para representar a matriz de identidade de ordem 2, nós usamos um I com um índice 2. Então, esse I com índice 2 significa a matriz de identidade de ordem 2. Opa! Falei 2, escrevi 2. Esse aqui é 1. Da mesma forma, a matriz de identidade de ordem 3 é dessa forma. O I com índice 3. Então, fica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a matriz de identidade de ordem 3. E, se quiser, pode construir a identidade de ordem 4, ordem 5, ordem 6. Né? 4 fica 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Os demais são iguais a 0. Então, essa é a ideia principal do que é a inversa de uma matriz. Pode parecer tudo muito estranho no primeiro contato, não se assuste. Na aula seguinte, nós vamos retomar isso com um pouco mais de calma. Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos nós.